Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês. Hoje nós encerraremos o livro de Tiago. Já vamos encerrá-lo com muito pesar no coração. Esse livro é muito bom de estudar. Esse livro é maravilhoso. Aprendi muito com esse livro. Espero que Deus também falou com os irmãos. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 5. Nós iremos dos versos 13 até o verso 20, onde aqui Tiago encerra a sua carta à igreja de Jerusalém e as demais igrejas também, né? Onde Tiago tem nos orientado, nos alertando contra um cristianismo infrutífero, contra um cristianismo que não produz boas obras. Nós estamos muito acostumados com o cristianismo invisível. Você já parou para pensar que no nosso país existe 60 milhões de pessoas que dizem ser crentes, né? Então, como que uma nação onde 60 milhões que se dizem crentes e a gente vê o que vê, né? Então, Tiago está querendo combater essa fé que não transforma, essa fé que é da boca para fora, e ele está nos ensinando a conformar o nosso discurso com a nossa vida. E aqui ele vai nos dar a última instrução. Então, Tiago, capítulo 5, dos versos 13 até o verso 20, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos consola e é um acalento para os nossos corações, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento, nos dê clareza e abençoe essa palavra que será lançada nos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Então aqui, meus irmãos, Tiago, ele termina a sua carta da mesma maneira como ele inicia, né? Ele inicia a sua carta nos chamando a oração, né? E aqui, mais uma vez, Tiago, ele termina a sua carta falando sobre oração. Então, só para vocês terem uma noção, dos versos 13 ao verso 18, todos os versículos ele fala de oração, né? Então ele aqui volta a mencionar o tema do sofrimento mais uma vez. A gente viu que o capítulo 1, ele lança luz àquilo que ele vai desenvolver e ele sempre vai estar voltando àquilo que ele já disse para nós no capítulo 1. Então ele começa falando sobre a oração e aqui ele amplia, ele desenvolve um pouco mais sobre o tema. E aqui ele volta mais uma vez a falar desse tema de sofrimento. Parece que é uma coisa extremamente importante que eu e você devemos nos atentar. E aqui ele nos chama a recorrer à oração. Lá no começo ele vai dizer para nós:
Se você está sendo provado, ore para que Deus te dê sabedoria no meio da provação. Aqui, mais uma vez, ele volta ao assunto do sofrimento, ele também nos chama, meus irmãos, a orar. Então ele começou a carta nos chamando à alegria por podermos passar por várias provações, pelos sofrimentos. E aí ele disse que durante o deserto, nós devemos orar para que Deus nos conceda a sabedoria, para que durante o período onde Deus está nos preparando, fortalecendo a minha fé e a sua, de fato aconteça aquilo que ele vai chamar de amadurecimento. Sede perfeitos, é isso que ele espera de nós, amadurecimento. Eu e você devemos ser cristãos cada vez mais maduros. É isso que Tiago espera aqui. Então ele nos orienta a orar para que Deus nos dê sabedoria, para que essa prova, esse sofrimento, essa peleja na minha vida e na sua, frutifique, fazendo com que o fim desejado seja alcançado, que é o fortalecimento da nossa fé. Então ele chama a mim e a você a orar. Ele chama a mim e você a recorrer ao Senhor em oração. Aí você e eu, constantemente passamos pela prova. E aqui ele vai dizer, está no deserto, ore e se alegre, porque Deus está trabalhando em sua vida. Eu gosto do texto de Tiago, porque ele contradiz o evangelho que a gente ouviu nos anos 90, nos anos 2000, e que a gente ainda ouve um pouco na internet, né? Esse evangelho onde não tem dor, não tem sofrimento, onde não tem escassez, onde não tem doença, onde não tem quebradeira. Tiago vai mostrar para nós ao contrário. Muito pelo essa igreja aqui é a igreja que estava sendo perseguida, dispersa, perderam tudo, né? Enquanto os nossos irmãos no Rio Grande do Sul perderam tudo pela enchente, esses irmãos aqui perderam tudo pela perseguição. É a mesma coisa. Então, enquanto a gente está acostumado a ouvir e massagear o nosso ego, onde fala, calma, vai melhorar, Tiago vai dizer, ei, talvez não vai melhorar, mas peça sabedoria para que Deus seja glorificado e você seja amadurecido, a musculatura da sua fé seja mais robusta. Então, no deserto, meus irmãos, Deus está trabalhando na sua vida, Ele está amadurecendo a sua fé. Deus, Ele está transformando o seu caráter, produzindo uma fé viva, visível e frutífera. Se alegre no sofrimento. Foi isso que Ele disse para mim e para você. Não combina muito com o que a gente ouve, mas Ele diz, se alegre quando passares por várias provações. Paulo, ele diz para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque tudo na minha vida e na sua faz com que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Ele está trabalhando em mim, está trabalhando em você. Tudo na minha vida e na sua deve funcionar para um aprofundamento em comunhão, em intimidade e conhecimento do Senhor. Por isso que ele encerra o versículo 20 aqui, ei, vão atrás daqueles que quando passaram pelo sofrimento, fraquejaram e estão dispersos. É uma realidade. Muitos crentes, quando passam por qualquer coisa, eles afastam da igreja, independente do problema. Se é um problema pessoal, se é um problema na igreja, ou se é um problema de qualquer caráter, ele some. Por isso que ele vai falar assim, se alegre na provação, porque você tem um Deus, recorra a Ele em sabedoria. E esse Deus, quando você pede com fé e nada duvidando, Ele vai te dar sabedoria e você vai saber conduzir as situações com a sabedoria lá do alto e não a sabedoria terrena. E aqui, mais uma vez, ele volta ao tema. E aí ele vai falar para você, ó, está passando por provas? Ore. Talvez você tenha vontade de dar um soco na cara de alguém que fala isso para a gente, não é? Mas é isso aqui que a Bíblia diz. Está sofrendo? Ore. Olha,
Simples. Está sofrendo? Ore. Desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver uma vida sem oração. Então ele encerra o capítulo 5 aqui nos chamando à oração. Oração é fundamental na vida do crente. Por quê? Porque se você não ora é sinal de que você não conversa com Deus. Se você não conversa com Deus é sinal de que você não tem relacionamento com Deus. Já pensou você encontrar um casal e você perguntar assim: nossa, cadê sua esposa? Nossa, foi muito bom você ter falado. Tem uns 40 dias que a gente não encontra. Você falava: tem alguma coisa errada. Não tem nesse relacionamento? Tem casamento nessa perspectiva? É a mesma coisa. O crente que não ora não é crente. Então observa, oração é fundamental na minha vida e na sua como crente. Deus fala comigo e com você através da palavra, e eu e você falamos com Ele através da oração. Não tem outro jeito. Então o tema principal aqui é a oração. Não tem como eu e você correr da oração. E aí no verso 13 ele começa assim: está alguém entre vós sofrendo? Ore, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Meus irmãos, fazendo aqui uma aplicação prática para nós aqui, a ordem de Deus para nós aqui é a mesma que nós damos aos nossos filhos quando estão com problemas. Você faz isso, você orienta seu filho a fazer isso. E por que às vezes a gente não faz? Porque é isso que Deus tem feito aqui. Quando os nossos filhos estão com problema, você fala: olha, qualquer coisinha você chama o papai mais a mamãe. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? E às vezes a gente fica chateado quando eles tentam se virar sem nós. E é isso que Deus está fazendo aqui. Deus faz com seus filhos a mesma coisa. Você está com problema? Está sofrendo? Ore, fale com o papai. Então observa, o remédio você conhece, você até dá. Você dá para o seu filho. Fale com o papai, fale com a mamãe. Mas você não toma o remédio. E o remédio aqui para o sofrimento, para os dias maus, é oração, meus irmãos. Qualquer coisa, ore. Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, súplicas, problemas, angústias, dores, alegrias, tristezas. Você e eu devemos orar. Às vezes nós não queremos fazer isso. E o tipo de sofrimento que Tiago tem em mente aqui, meus irmãos, são todos os tipos de sofrimento. Lembra? Ele já nos remeteu aqui a olhar para a paciência de Jó. Jó teve problema financeiro, Jó teve problema na saúde, Jó teve problema no relacionamento com os amigos, com a mulher. A mulher virou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Põe uma corda no pescoço e suicida, Jó. Que caco que você está, Jó. Então Jó aqui, ele sofreu luto, ele sofreu perda financeira, perda de saúde, perda de relacionamento, perda de tudo. Então esse sofrimento aqui, está alguém entre vós sofrendo? Todo tipo de sofrimento que você estiver passando, ore ao Senhor. Olhe para Jó, olhe para os profetas que tiveram uma vida muito pior do que a sua e a minha. E eu e você somos chamados a orar. O sofrimento, meus irmãos, ele nos impele na mesma direção na qual nós já estamos caminhando. Achei isso aqui interessante quando algum autor ele comentou isso aqui. De novo, o sofrimento ele te leva e te impulsiona na mesma direção que você já está caminhando. Quando vivemos de costas para Deus, o que acontece? O sofrimento vem e você se mantém na mesma direção. Você já está de costas para Deus, e isso te impele para mais longe de Deus ainda. Quando eu e você estamos voltados para Deus, o sofrimento ele nos
empurra para a mesma direção. Então, o sofrimento ele é extremamente pedagógico na minha vida e na sua, para mostrar para mim e para você qual é a direção que está o nosso coração. Porque se o sofrimento tem te afastado da igreja, tem te afastado da comunhão, tem te afastado da oração, afastado da leitura, provavelmente é porque o seu coração está distante mesmo. Você só está sendo empurrado para a direção que você já está caminhando. E o contrário é verdade. No verso 9 aqui, ele nos chamou a atenção aqui para não queixarmos uns dos outros, para eu e você não murmurarmos. Diante do sofrimento, em qual direção você caminha? Qual sabedoria você recorre? Quando a coisa aperta e sai do seu controle, e acontece coisas que eu e você não queríamos, não gostamos, qual é a direção que você olha? Qual é a direção que você recorre? Um comentarista que eu li, ele diz assim, o sofrimento nos presta um serviço rumo à oração, e a oração nos presta um serviço no sofrimento. Ele não precisa nos deixar desesperados e embotados, afinal, sempre resta uma saída aberta para nós, a saída em direção ao grande e misericordioso Deus. A saída inicial dos nossos problemas é descansar em Deus. Olha Abacuque, nós temos visto Abacuque. A sua vida provavelmente não vai ficar nem um pouco parecida com a de Abacuque. E ele recorre ao Senhor. E ele pode cantar, ainda que a figueira não floresça, porque ele entendeu que o justo vive por fé. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. E eu descanso na sabedoria, no poder dele. Então, quando você está passando por problemas, qual tipo de crente você é? O que se aproxima do Pai ou que emburra com o Pai? Como você tem vivido? Porque você vai sofrer, põe isso na sua cabeça. Eu vou sofrer, faz parte da vida. Deus nos dá momentos de alegria e de respiro. É uma constância nas nossas vidas, dor e sofrimento. E quando vier esses problemas, porque lembra, tem os problemas que a gente cria, e tem os problemas que a gente é refém, não tem para onde escapar, é muita coisa, você vai sofrer, você cria problema, e tem gente que cria problema para nós. E quando isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai recorrer àquilo que Deus diz, lembra? Senhor, imagina, Senhor, eu estou sofrendo, o que eu faço? Ore. Olha, Paulo nos ensina isso. Olha o que Paulo vai dizer assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha que interessante, Tiago aqui está querendo lembrar a mim e você, que a oração, ela pode sim ter grandes resultados. Por isso, que está sofrendo, ore. Está alegre, cante louvores. Está doente, chame os presbíteros. Confesse seus pecados, porque talvez o seu pecado é fruto de pecados. De novo, hein, meu irmão? Não vem falar que eu falei que toda doença é por causa do pecado, não, né? Vocês entenderam. Então Tiago aqui está nos mostrando, e ele traz esse exemplo prático para nós. E aqui no verso 19 e 20, ele conclui. E ele conclui chamando a mim e a você a ação, a prática. Lembra, Tiago aqui, ele é muito prático. Ele vai dizer, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrirá multidão de pecados. Lembra que o tema central da carta de Tiago aqui, é ele chamando a mim e a você a atenção para dias dolorosos, dias de dor, dias de sofrimento. Cuidado com a língua, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com como você vive,
Cuidado com a sabedoria a qual você tem adotado. Então Tiago aqui, ele está mostrando para mim e para você aqui, que é uma realidade dentro das igrejas, e naquele contexto não era diferente. Pessoas quando sofrem, passam por adversidades, pessoas quando passam por problemas, alguns somem. Não é assim? É muito fácil, meu irmão, esses nossos irmãos que são mais meninos na fé, quando passam por adversidades, eles desistem, desanima. É comum, infelizmente. Tiago aqui está mostrando para mim e para você uma realidade que acontece. A vida vivida, ela pode fazer com que as pessoas se distanciem, se desanimem, se desorientem, façam coisas que não deveriam, tomam atitudes do que não deveriam. Enquanto ele está dizendo aqui, ó, ei, uns aos outros aqui, ó, fiquem pertos, vai vir muito frio, fiquem pertos, que vocês vão se manter vivos. Mas nessa dinâmica, alguns podem querer caminhar mais distante. E Tiago chama a mim e você a responsabilidade de ir atrás, a responsabilidade de exortar em amor, a responsabilidade de procurar o irmão. Você conhece gente assim? E lembra, o que ele está dizendo aqui, de que se alguém converter, a dinâmica aqui não é que você tem poder para converter alguém. Lembra? Ele está na mesma ideia aqui, de alguém que é crente, que está indo atrás daquele que está precisando de um socorro. Você vai orientar, você vai conversar, você vai aconselhar, você vai resgatar, você vai passar um remédio na ferida, e você vai trazer de novo a ovelha para o aprisco. Aí ele vai dizer assim, ó, quando você vai atrás, se nessa dinâmica você conseguiu convencer de que a pessoa está errada, ela precisa de se voltar, ela precisa de renovar as forças, ela precisa de estar em comunhão plena com o corpo. Você cobriu multidão de pecados. Deus perdoa, Deus restaura. Essa é a dinâmica que Ele está querendo mostrar para nós aqui. Eu e você, meus irmãos, somos chamados a cuidar uns dos outros. Se você conhece alguém que por algum problema está caminhando a passos largos da igreja, e você tem esse acesso, vai atrás. No cristianismo não existe essa dinâmica, e a gente ouve muito isso. O pastor não vai, a igreja não vai. Não, meu irmão, não existe isso. O que existe é uns aos outros. O que existe é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua, uma responsabilidade nossa. A mesma responsabilidade pesa de maneira igual a todos nós. Porque às vezes você tem conhecimentos que muitos não têm. Você tem portas abertas em muitos lugares que muitos não têm. E quando você lembra da soberania de Deus, quando você lembra da sabedoria de Deus, de um Deus que governa todas as coisas, e Ele te coloca em circunstâncias, não para você lembrar do outro, mas é para você fazer. E às vezes Deus nos coloca em circunstâncias onde a gente quer passar a bola. Meu irmão, Deus é um Deus sábio, Ele não mudou de endereço. Ou Ele sabe onde é que você mora. Ele sabe onde todo mundo mora. Se Ele te mostrou algo, Ele não mostrou errado, equivocado. E às vezes a gente acha, né? Não posso nem me envolver. Aí você quer pegar a batata e passar para frente. Não, meu irmão. Aqui nós somos chamados a uma tarefa onde todos nós trabalhamos na mesma direção, cuidando de uns dos outros. E é isso que Tiago quer nos ensinar. Você não caminha só. Você não é um crente solo. Não existe isso. Nós somos um corpo. E o corpo ele é formado de membros. E você só é membro se você estiver ligado no corpo.
Então o capítulo 5 aqui, ele nos orienta de forma prática, e ele começa a dizer para mim e para você, para que nós possamos proteger o nosso coração da riqueza. Proteja o seu coração da riqueza. Depois ele falou para mim e para você, persevere com paciência. Diante disso tudo aqui, meu irmão, eu e você precisamos de paciência, sabedoria. A gente não resolve problema apertando um botão. A gente não conserta erros com uma borracha. A vida não funciona assim. Às vezes em 5 minutos a gente fala o que não deve, faz o que não deve, e às vezes nós demoramos anos para resolver essas coisas. Tenha paciência. Se mantenha firme no Evangelho, se mantenha firme olhando para Jesus, que é todo sábio, todo poderoso. E aí ele vai dizer para você, ore, mantenha-se constantemente em oração. A oração é quem te sustenta, a oração é quem te fortalece, a oração é quem faz você estar conectado o tempo todo ao Senhor. E ele encerra dizendo, procure a comunhão. Vá atrás de pessoas que você conhece, que precisam voltar para o Evangelho do Senhor. Converse. Talvez é você quem Deus escolheu para ter aquela conversa que ninguém pode ter, para ir naquele lugar que ninguém pode ir. E Deus pode usar a sua vida para restaurar outra vida, e aí multidão de pecados serão cobertos pelo sangue de Jesus que salva, que guarda. Então é isso que Tiago quer nos ensinar aqui, meus irmãos. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante louvores. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças? Pai querido, em nome de Jesus, somos gratos. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos orientado. E nós nos voltamos ao Senhor em oração e pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja restaurando em cada um de nós aqui os momentos de privacidade e de intimidade com o Senhor. Que o Senhor também nos leve a ter discernimento, ter fé, ter coragem de impor as mãos sobre doentes. Que o Senhor nos leve cada vez mais a desenvolver uma vida de oração constante, uma vida de oração frutífera, onde nós possamos cada vez mais conhecer ao Senhor, Pai. Nós vemos os homens do Senhor nas Escrituras sempre orando ao Senhor, homens simples como nós. É o que a Bíblia diz. E o Senhor nos convoca à oração. O Senhor nos convoca a ter comunhão não só com o Senhor, mas uns com os outros. O Senhor nos ensina a amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo. O Senhor nos ensina a cuidar uns dos outros. O Senhor nos ensina a confessar os nossos pecados. O Senhor nos ensina a ser ativos e participantes no reino dos céus, que ainda se faz presente aqui na terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cada vez mais esteja produzindo em nós um coração maduro, nos dê discernimento, meu Deus. E eu sei que muitas vezes o Senhor usa as provações, a dor, o sofrimento, situações que nós não gostamos. O Senhor usa muitas situações ao qual nós mesmos entramos com as nossas próprias mãos. Por causa do fruto da nossa desobediência, por causa do fruto do nosso pecado, muitos de nós aqui temos padecido por coisas e nós sabemos. Nos perdoa, meu Deus. Mas nós reconhecemos no Senhor o Deus da nossa vida, o Pai das misericórdias, o Deus especialista em transformar o mal em bem. Não só o mal que os outros nos causam, mas também o mal que nós mesmos causamos a nós. O Senhor é o único capaz de pegar essas situações e trazer vida, trazer solução, trazer resposta, trazer graça e misericórdia. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, Pai. Que o Senhor esteja produzindo em nós essa vida.
essa vida de oração, de comunhão, de fé, para que nós vivamos constantemente olhando para o Senhor, para que quando estivermos sofrendo, estamos sempre orando, para quando estivermos alegres, estando cantando e orando, Pai. Tenha misericórdia de nós e obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.